um assunto sempre polêmico, né? O tema é: não abra a Bíblia, abra a mente. Abençoados, não adianta abrir a Bíblia se a mente está engessada, se a mente é cauterizada. Não adianta abrir Salmos, Mateus, abrir até mesmo algumas epístolas de Paulo, se tem escama, se os olhos estão embotados, se tem véu. Você sabe, a Bíblia fica aberta na casa das pessoas no Salmo 91 e elas sequer entendem o seu conteúdo. Anda debaixo do braço, na mão dos cristãos, e sequer eles entendem o seu conteúdo. Não adianta abrir o livro sagrado, como costumam chamar as religiões. Não adianta abrir a palavra de Deus, como diz os evangélicos. Não adianta abrir se a mente está cauterizada. Então eu começo o meu argumento, a minha tese, esta noite, com uma expressão de Paulo, porque ali tem uma frase que eu quero utilizar. E não Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela, ou seja, a perfeita vontade de Deus, a renovação da mente. A mente tem que passar por esse processo de renovação. As pessoas pensam da mesma forma que há 50 anos atrás, um modo arcaico. Sabe? Um irmão me disse, mas a palavra de Deus se renova. Eu disse, mas quem tem que se renovar é a tua mente. A palavra de Deus, ela foi dita para um povo. Eu já expliquei, Isaías 45, a palavra está direcionada a Ciro. E eles pegam esta palavra e usam como profecia de fim do ano, rebelião com Jesus, eis que vou diante de ti, despedaçarei o jugo, dar-te-ei tesouros escondidos. Mas esta palavra, ela tinha destinatário. Isso não é uma palavra que foi liberada sobre a minha vida. Então, eu vejo muitas pessoas com orgulho, né? Esse orgulho religioso em dizer, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas leu, mas não entende? Leu a Bíblia, mas não renova a mente? Lê como um livro de receita? Lê como... apenas ler. E olha, existe uma passagem muito interessante em Atos, capítulo 8, versículo de número 26. Entenda este contexto aqui, que eles estavam numa transição, a lei estava ainda muito ativa nesses dias, eles sequer tinham experimentado a revelação da graça de Deus, ainda era o velho método que Deus usava, enviava um anjo, e vocês sabem, os anjos, eles tinham esse ministério no período da lei, era eles que vinham. Paulo disse que em graça, nós é que somos os ministros, os mensageiros desta nova aliança. Então diz ainda no texto arcaico, no texto ainda primitivo, da velha forma em que Deus usava, né? Deus enviava um anjo para falar com o homem. Hoje Deus está dentro de mim, não precisa de intermediários. E ele disse então no texto de Atos, capítulo 8, versículo de número 26, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou,
compreendes o que vens lendo? Então, depois de toda aquela direção, de toda aquela argumentação, né? Isto é Lucas que está contando isto, Lucas que está relatando. Lucas era legalista. Então ele diz, de parte daquela argumentação, que Filipe então chega diante do eunuco e diz o seguinte: tu compreendes o que tu vens lendo? Diz que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E olha o que diz então no versículo, em Atos capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu, o eunuco: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Agora, entenda que esse é o drama evangélico. Se ele não entendia, ele estava lendo o quê? Lendo sem entender? Como é que eu posso ler uma coisa se eu não entendo? Essa passagem me chamou muita atenção. Filipe disse: tu compreendes o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Você está lendo o profeta Isaías. Você entende? Ele disse: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Abençoados, quantas e quantas vezes você leu a Bíblia e aquilo era um enigma, sem pé, sem cabeça, tudo misturado. Eu disse numa outra live, é uma colcha de retalho, remendo da lei, remendo da graça, sabe? E ninguém entende nada. Quantas vezes você pegava e lia e uma confusão na sua mente. Então não adianta ler. Você pode ler. O abençoado me disse, eu já li 10 vezes. Um outro me disse, eu tenho 20 Bíblias na minha casa. Todas elas são iguais. Você pode ter 200. Todas elas são iguais. Você pode ler 100 vezes, mas se não entende, se não tem revelação, olha, que chocante, porque este é o retrato, foi o nosso. Eu estou falando de algo que eu vivi, que você viveu. Você também lia e não entendia. Ora, então está lendo para quê? Como poderei entender se alguém não me explicar? Ah, se sou eu que estivesse lá, eu falar, então para que você está lendo? Passando o tempo? Porque até um gibi se lê e entende. Até um livro de receita, mesmo que você não sabe na prática, mas na teoria você vai entender. 2 ovos, uma colher de farinha de trigo, uma colher de manteiga, assim entende? Então esse é o drama que se vive grande parte do povo chamado de Deus. Bíblia aberta, mas a mente cauterizada. Não se permite avançar para o que é perfeito. Não se permite a examinar. Não se permite a que a sua mente abra. Estão com um véu doutrinal, estão tapados. Não tem discernimento do que é o tempo da lei, o tempo da graça. Não consegue discernir a expressão, a colocação verbal do tempo. Leem como se ela tivesse acabado de ser escrita hoje. Eu tenho falado sobre isso reiteradas vezes. Essa adaptação futurista, como se a Bíblia fosse escrita hoje, 1º de julho, lendo sem entender. E a religião fez isso. Porque a religião vendeu Bíblia Scofield, Bíblia Thompson, de batalha financeira. Há um irmão aqui no nosso bairro aqui, ele me mostrou a pilha de batalha financeira, tudo mercantilismo, tudo negociata. Eu disse, qual delas você entende? Ele, nenhuma. Comprei essa Bíblia aqui de estudo pentecostal, tem a Thompson, tem a batalha espiritual, tem a batalha financeira, tem a Scofield. Eu disse, para que tudo isso? De acordo com o culto eu vou. Eles vão com aquilo como um troféu, aquela Bíblia marrom, capa dourada, de luxo, de vinho, mas não entende o seu conteúdo. Olha o que o profeta Isaías, que era o profeta que eunuco
de Candace estava lendo. Toda visão, Isaías 29, versículo 11. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, está selado. Então esta é a estratégia. Pega um livro que está selado e dá o que sabe ler. Aí quem sabe ler pega o livro, não consegue abrir, está selado. Foi isso que aconteceu conosco. Então você sabe ler? Sei. Você entende? Sei. Toma este livro que você entende. Não posso, está selado, está fechado. Não consigo abrir. Depois ele diz então no versículo de número 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Ora, quem sabe ler está selado, não tem acesso, está em aramaico, está fechado pela religião. E quando se abre a quem não sabe ler. Então, mais uma vez, antes de abrir a Bíblia, é necessário abrir o entendimento do crente. É necessário fazer entender a sua herança, a sua posição em Cristo. Nunca nos fizeram saber isto. Nos mostraram apenas o que era mal. Nos mostraram que nós éramos, sabe, o gafanhoto, o pó da terra. Deus vai vir, vai cobrar. Hoje me mandaram um vídeo de uma senhora, sabe, dizendo agruras acerca do sexo, e eu estou preparando uma mensagem acerca do sexo cristão. Deixa eu já abrir aqui um parênteses. Meu amado, quem fez o sexo foi Deus. Foi Deus que criou Adão e Eva e deixou eles nus. Então não tem esse negócio do sexo é do capeta, do Satanás. Essas coisas que a igreja criou, de um homem casado com a sua mulher não pode ter relação sexual. Aonde tem isso no livro que eles pregam? Aonde tem isso na doutrina do Evangelho? É claro que os radicais vão dizer: então eu vou sair tendo 15 mulheres. Ninguém está falando isso. Isso aí é um pensamento carnal de quem tenta nos atacar. Então, é mais importante você abrir o entendimento. Quer ver um fato interessante? Quando Paulo pregava aos Gálatas, ele mandava eles abrir aonde? Vez por outra ele citava uma passagem do Antigo Pacto. Mas Paulo não falava assim, foi na reunião dos Gálatas e dizia: Gálatas, abre aí em Efésios. Tinha isso? Você já viu isso? Há uma passagem que ele diz: quando vocês lerem essa epístola, manda os de Laodiceia lerem também. Mas Paulo não está dizendo aos Gálatas: abre em Efésios. Aí em Efésios ele está dizendo: abre aos Coríntios. Aos Coríntios Paulo disse: abre agora a primeira epístola a Timóteo. Não existe isso. Porque Paulo tinha consciência de que tinha que abrir era a mente daquelas pessoas. Mostrar a eles que eles estavam vivendo a transição da antiga aliança, passando por aqueles momentos difíceis da igreja cristã no primeiro século e fazendo-os entender que eles não passariam pelo juízo, que sobre a proteção e a provisão de Cristo, nenhuma condenação haveria sobre eles. Então esta era a finalidade, abrir a mente para que eles não fossem se julgar, né? Porque quem foi justificado está livre de qualquer ataques, de qualquer condenação. Então, o propósito do nosso trabalho em Cristo é abrir a mente, é descortinar, é tirar o véu, é tirar essa escama que a religião colocou sobre os nossos olhos durante muitos anos, mas que a graça veio como um colírio, tirou tudo isso. Então você pode ter 50 Bíblias, você pode ler a Bíblia 10 vezes, plano para ler a Bíblia em um ano. Que orgulho isto me dava quando eu estava no sistema. E eu subia: irmãos, eu tenho 10 Bíblias. Isto é orgulho, tá? Porque quem tem uma é a mesma coisa que quem tem 10. Só muda a tradução, mas é a mesma coisa.
E hoje eu, por exemplo, tenho esse programa aqui, eu tenho várias traduções num programa só. Então tinha esse orgulho de plano para ler a Bíblia o ano inteiro. Não adianta ler se você não tem revelação. O que adianta ler se nunca nos mostraram as verdades que só a revelação da graça de Deus tem? Olha que interessante esta passagem. Olha só. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 7. Paulo enumera aqui algumas situações do passado, que os da lei viviam no Egito, enfim. Olha só. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Segura isso aqui, revelação da graça de Deus para quem tem a mente aberta e não para quem lê Bíblia. O que é que está escrito aqui? Não, se a pessoa já leu a Bíblia 20 vezes, eu acredito que ela entende isso aqui. Não é como o eunuco de Candace, porque neste momento, neste time, os eunucos de Candace já entraram neste canal. Então, quem é eunuco de Candace, lê isso aqui e não entende. Está lendo, mas com a mente vazia, sem revelação. E a revelação, para quem tem a mente aberta, o que essa passagem está dizendo? Que Paulo está usando tudo aquilo dos antigos para dizer aos coríntios, porque quando ele diz nós, ele está incluído. Esta passagem não diz respeito a mim e a você, porque nós está na primeira pessoa e o autor está presente. Se eu trago isto para os dias de hoje, eu trago Paulo para cá. Paulo já morreu, não está entre nós. Então, se eu trago a palavra nós, que inclui Paulo, para os dias de hoje, eu ressuscito Paulo, eu arrumo um maior problema teológico. Eu arrumo um maior problema. Mas quem é que entende isso? Os eunucos de Candace, que está lendo por ler? Não. Quem a mente está aberta. Depois ele diz algo interessante, que quem é eunuco de Candace não entende. Só entende quem tem a mente aberta. A mente de Cristo. Só entende quem os olhos foram iluminados. Disse Paulo aos seus ouvintes, na primeira era cristã, que tudo que ele estava falando acerca da mordedura, da imoralidade, era exemplo para eles, a quem os fins dos séculos tinham chegado. A pergunta que eu faço, não aos eunucos de Candace, a pergunta que eu faço aos eleitos, a quem tem a mente iluminada, a quem abriram a mente, deixou-se levar para o que é perfeito, é a seguinte: nos dias de Paulo, o fim dos séculos chegou ou não chegou? Ele disse aqui, os fins dos séculos têm chegado, não vai chegar, tem chegado. Que fim dos séculos era esse? O fim do aion, o fim do sistema abalado, o fim das coisas que deveriam passar, o fim das coisas removíveis, o fim de um reino abalável, para que o reino inabalável chegasse. Agora, o fim dos séculos que chegou nos dias de Paulo, era o fim da humanidade? Não, era o fim de coisas, era o fim do aion, era o fim de um sistema que tinha que passar. Tanto é que Paulo diz em Efésios 2,16 que novos séculos viriam. Olha, e reconciliar-se ambos, Efésios 2, perdão, eu botei o versículo 16, mas eu vou voltar até lá, calma, não vai correr não, estou com um programa aqui maravilhoso. Esse programa aqui é show de bola. Olha lá, e juntamente com ele, Efésios capítulo 2, versículo 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que ele fez isso com vocês aí, Paulo? Aí no primeiro século da era cristã?
para mostrar nos séculos vindouros. Segura. Então, Paulo e aqueles irmãos estavam vivendo o fim daqueles séculos. Um século se passou, 2, 3, 4, não sei quantos séculos tinham chegado até os dias de Paulo, mas era o fim daquele sistema, o fim daquele aion. E disse Paulo que naqueles séculos que estavam chegando ao seu fim, naquela era, naquele aion, naquele sistema de coisas, estava terminando para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, então não seria o fim da humanidade, haveria então outros séculos. De Paulo até aqui, quantos séculos se passaram? 20. E ele está mostrando, neste presente século, a suprema riqueza da sua graça para conosco. Então, quem é que entende isso aqui? Quem leu a Bíblia 10 vezes? Quem é que entende isso aqui? Quem tem 30 Bíblias na sua casa? Quem é que entende isso? O eunuco de Candace que lê e não entende? Quem é que entende isso? Não são aqueles que a mente foram aberta, os olhos iluminados, a sabedoria predestinada, a revelação da graça de Deus os fizeram entender esta maravilha? Só entende isso quem tem a mente de Cristo. Não é? 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é muito clara. A mente de Cristo é perfeita. A mente de Cristo nos faz entender perfeitamente que a nossa posição em Cristo é de assentado com Ele, acima de todo o principado e de toda a potestade. Não adiantou ler Bíblia. Os evangélicos leram Bíblia e não entenderam a revelação. Porque se entendesse a revelação, não praticariam obras da lei. Aqui eu vou fechar a mensagem. Se os evangélicos lessem a Bíblia com revelação, eles entenderiam que não deveriam andar nas obras da lei. Se eles lessem a Bíblia com a mente de Cristo, eles não deixariam se enganar tão fácil como foram enganados. Eles não iriam enriquecer os lobos vorazes. Se nos ensinassem a Bíblia como ela deveria ser, jamais iríamos ver gafanhoto como demônio, casa de Deus como templo. Por quê? Porque não nos revelaram a palavra. Estávamos como eunuco de Candace. Líamos e não entendíamos. E chegou-se então algum Filipe, e que Filipe lá era um legalista, e tomaram o dízimo, tomaram a oferta, se sentiram instrutor de nécios e dominaram sobre a igreja, e deu no que deu. Mas o Espírito Santo, aprove ao Espírito Santo iluminar os olhos do nosso entendimento. Porque se mostrasse revelação, nós iríamos entender que o que Paulo ensinava não é o que eles nos fizeram praticar. Olha o que diz Atos capítulo 21, versículo 21. Se lê, olha isso aí. E foram informados a seu respeito. Tiago disse a Paulo, num confronto lá em Atos, depois de você ler todo o relato, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes, olha o que Paulo dizia na Bíblia, que grande parte dos crentes não leu. Então, adiantou ler? Não. O que Paulo ensinava? O que Paulo dizia? Que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Se adiantasse ler Bíblia, os crentes não estariam andando em pleno século 21 segundo os costumes da lei. E qual é o costume da lei? Ora, eunuco de Candace, dízimo.
esses malabarismos todos que se fazem aí, esse teatro, esse chofar no sofá, essa coisa louca, esses costumes da lei, esta obrigatoriedade, vendo o templo como local sagrado, tudo isso são os costumes da lei. E fora os costumes da lei, tem os costumes evangélicos. Campanha, que são coisas que não tem na lei. Campanha, culto de libertação, copo d'água depois de oração. Todas essas coisas aqui é porque não leram Bíblia. Leram como o eunuco de Candace, que se lesse com revelação, estariam longe do costume da lei. Tinham se apostatado de Moisés. Vocês sabem, existem lugares por aí que tem lá o candelabro, estão perto de Moisés. Paulo ensinava dizendo: eu quero que vocês se apostatem de Moisés, saiam de Moisés, não circuncidam seus filhos e nem andam segundo o costume da lei. Tem que abrir a mente, tem que renovar, como disse Paulo aos Romanos, renovar o entendimento. E não vos conformeis com este século, os séculos vividos lá em Roma com Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mente renovada. Para quê? E só desta maneira, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Graças a Deus, muitas das pessoas que me ouvem esta noite estão experimentando, a começar pela liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Estão longe do covil, estão longe da opressão e hoje estão reinando em vida e em perfeitíssima vitória. Repito, não adianta abrir Bíblia, tem que abrir a mente, tem que renovar a mente. Não adianta abrir a Bíblia e ter a mente engessada, ter a mente cauterizada, não entender que não devemos andar segundo o costume da lei. O chamado é para andar na graça de Cristo. Deixo aqui um grande e caloroso abraço ao meu irmão lá do canal Bonjour Culinária. Um abraço também ao meu irmão Antônio Carlos e a sua esposa Ju. Um abraço ao Lima, um abraço ao Valnei e Angélica, Hudson Sampaio, meu irmão Gêmeos, e a sua esposa Jaqueline e a nossa mãezinha Sedeni. Quero mandar um abraço também para todos os irmãos, meu irmão Paulo Neve, mandar um abraço carinhosíssimo para o Miguel, fiel escudeiro, estamos juntos. Mandar um abraço para todo o povo que se reúne no Sarapuí. Amanhã não teremos live, mas eu tenho uma bombinha daquela, eu tenho aí um cabeção de nego para estourar aí no focinho do sistema. Amanhã às 20 horas eu tenho uma palavra, está gravada, gravamos aos domingos para colocar às quinta-feira, temos uma palavra extraordinária. Daqui a pouco, quando eu acabar de mandar os abraços e terminarmos, nós vamos estar colocando um argumento maravilhoso, um conteúdo maravilhoso lá no canal Graça Sem Retoques. Se você não é inscrito, se inscreva, que nós estamos aí na ardente expectativa de poder transmitir também uma live ao vivo. Recebe aí o meu abraço, nosso irmão Pereira, da colônia de Gurgueia, do Piauí, Renê, Juliana e família de Piabetá, Magé, meus vizinhos aqui, nosso irmão Clodoaldo, Lucimara, Lídia e Etan, nosso irmão Luiz Carlos, de São Geraldo, Minas Gerais, Hélio Araújo, Marta Coelho e Beatriz, nossos irmãos Humberto, de Fortaleza. Olha, nós vamos fazer um trabalho em Fortaleza assim que terminar essa pandemia. Nosso irmão Luciano Barbosa, Itaquitinga, Pernambuco, Lindinalva Ramos, também de Pernambuco, Davi e Cristiane, São Lourenço, sul de Minas, Elson José da Silva, de Arapongas, Evanete Alves, Vale dos Sonhos, Mato Grosso, Carla Ribeiro, Taubaté, São Paulo, Pedro Donizete, Anápolis, Goiás, Deise Laura, Maceió, Alagoas,
José Geraldo Luiz de Souza de Vespasiano, Belo Horizonte, Alexandre Pádua de Contagem, Minas Gerais, Sandra Paz de Bagé, Rio Grande do Sul, Newton Parker de Linhares, Espírito Santo, Dalva Rezende de Congonhas, Minas Gerais, Isabel Cristina da Silva de Brasília, Elisete Edson de Macaé, Rio de Janeiro, Igor Augusto Oliveira de Aparecida, Goiânia, Rosane Amorim, Vila Velha, Edivan Januário, Poço Branco, Rio Grande do Norte, Geraldo Lira e Zilma Lira de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Quero terminar com uma confissão em graça. Disse Paulo à igreja de Corinto, e repito eu, porque faz um grande benefício. Eu falo porque eu creio. Nós cremos e por isso nós falamos. Creio que a tua família é bendita, que tudo lhe irá bem. Esta é a minha confissão diária, que você é o melhor da criação de Deus, que Deus está no controle da sua vida. Ninguém pega Deus de surpresa. Viverás e contarás os milagres que Deus tem para você, para a tua casa e para a sua família. Como ministro de uma nova aliança, nós somos ministros de uma nova aliança. Eu ministro o evangelho da graça de Deus sobre a tua vida. Você está sendo conduzido em triunfo, está reinando em vida e vive hoje em perfeita vitória. Está vivendo os melhores dias da sua vida, sem diabo, sem pecado, sem condenação. Andas sobre a proteção do Cristo ressuscitado. Como igreja dele, ele é o cabeça, e o cabeça, que é Cristo, lhe conduz em triunfo